Adão teve então relações com Eva, sua esposa, e ela ficou grávida. Quando deu à luz Caim, ela disse: Tive um menino com a ajuda de Jeová. Mais tarde, ela novamente deu à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim tornou-se agricultor. Depois de algum tempo, Caim levou alguns produtos da terra como oferta para Jeová, mas Abel levou alguns primogênitos do seu rebanho junto com a gordura deles. Ao passo que Jeová olhou com favor para Abel e para a sua oferta, e não olhou com favor para Caim e para a sua oferta. Então se acendeu a ira de Caim, e ele ficou abatido. Com isso, Jeová disse a Caim: Por que você ficou tão irado e por que está abatido? Se você passar a fazer o bem, não voltará a ter o meu favor? Mas, se não passar a fazer o bem, o pecado está à espreita na porta e tem desejo ardente de dominar você. Será que você consegue vencê-lo? Depois, Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Enquanto estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Mais tarde, Jeová perguntou a Caim: Onde está Abel, seu irmão? E Caim respondeu: Não sei. Será que eu sou o seu guardião do meu irmão? Então ele disse: O que você fez? Escute, o sangue do seu irmão está clamando a mim desde o solo. E agora você é maldito, e será banido do solo que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. E quando você cultivar o solo, ele não lhe dará seus produtos. Você se tornará errante, fugitivo da terra. Então Caim disse a Jeová: A punição pelo seu erro é pesada demais para suportar. Hoje me expulsa dessa terra e ficarei escondido da tua face. Eu me tornarei errante e fugitivo na terra. A quem me encontrar certamente me matará. Então Jeová lhe disse: Por essa razão, quem matar Caim sofrerá vingança 7 vezes. Assim, Jeová estabeleceu um sinal para Caim, a fim de que ele não fosse morto, porque quem o encontrasse, com isso, Caim foi embora de diante de Jeová e passou a morar na terra do exílio, ao leste do Éden. Depois, Caim teve relações com sua esposa e ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Então, ele começou a construir uma cidade e deu à cidade o nome do seu filho Enoque. Mais tarde, Enoque tornou-se pai de Irade, Irade tornou-se pai de Maljael, Maljael tornou-se pai de Metusael, Metusael tornou-se pai de Lameque, Lameque tomou para si 2 esposas. O nome da primeira era Ada e o nome da segunda era Zilá. Ada deu à luz Jabal, e ele foi o pai dos que ele foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu luz e teve Tubal-Caim, que forjava todo tipo de ferramenta de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Então, Lameque compôs essas palavras para suas esposas Ada e Zilá. Ouçam a minha voz, esposas de Lameque, deem ouvidos à minha declaração. Matei um homem porque ele me feriu, sim, um homem porque me golpeou. Se Caim deve ser vingado 7 vezes, então Lameque 77 vezes. Adão teve novamente relações com sua esposa e ela teve um filho. Ela lhe deu o nome de Sete, porque, segundo disse, Deus me designou outro descendente no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Sete também se tornou pai de um filho e lhe deu o nome de Enos. Naquele tempo, as pessoas começaram a invocar o nome de Jeová. Este é o livro da história de Adão. No dia em que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus, homem e mulher os criou. No dia em que foram criados, ele os abençoou e deu o nome de homem. Então,
Abel viveu 130 anos e então se tornou pai de um filho, à sua semelhança e à sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois se tornou pai de Sete, Adão viveu 800 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas, de modo que todos os dias da vida de Adão somaram 930 anos. Então ele morreu. Sete viveu 105 anos e então se tornou pai de Enos. Depois de se tornar pai de Enos, Sete viveu 807 anos e ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Sete somaram 912 anos, então ele morreu. Enos viveu 90 anos e então se tornou pai de Quená. Depois de se tornar pai de Quená, Enos viveu 815 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Enos somaram 905 anos, então ele morreu. Quenã viveu 70 anos, então, e tornou-se pai de Maalael. Depois de se tornar pai de Maalael, Quenã viveu 840 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas, de modo que todos os dias de Quenã somaram 910 anos, e então ele morreu. Maalael viveu 65 anos e então se tornou pai de Jared. Depois de se tornar o pai de Jared, Maalael viveu 830 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas, de modo que todos os dias de Maalael somaram 895 anos, então ele morreu. Jared viveu 162 anos e tornou pai de Enoque. Depois de se tornar pai de Enoque, Jared viveu 800 anos e ele se tornou pai de filhos e filhas. De modo que todos os dias de Jared somaram 962 anos, então ele morreu. Enoque viveu 65 anos, então se tornou pai de Metusalém. Depois de se tornar pai de Metusalém, Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus por 300 anos e ele se tornou pai de filhos e de filhas, de modo que todos os dias de Enoque somaram 365 anos. Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus, depois ele não foi mais visto, porque Deus o tomou. Metusalém viveu 187 anos e então se tornou pai de Lameque. Depois de se tornar pai de Lameque, Metusalém viveu 782 anos e ele se tornou pai de filhos e de filhas, de modo que todos os dias de Metusalém somaram 969 anos e então ele morreu. Lameque viveu 182 anos e então se tornou pai de um filho, e deu o nome a ele o nome de Noé, dizendo: este nos trará consolo, aliviando-nos de nosso trabalho e do esforço doloroso das nossas mãos, causando pelo solo que Jeová amaldiçoou. Depois de se tornar pai de Noé, Lameque viveu 595 anos e ele se tornou pai de filhos e de filhas, de modo que todos os dias de Lameque somaram 777 anos e ele morreu. Depois que Noé completou 500 anos de idade, ele se tornou pai de Sem, Cã e Jafé.